Não sei como vivi tanto tempo. Meu estilo de vida tem sido tudo menos saudável, e a maior parte da minha existência pode ser descrita como caótica e violenta. Toda minha família morreu jovem e posso falar sobre a minha educação e minha vida difícil. Minha família e colegas, eles eram um bando de fudidos. Isso ficará evidente quando eu contar a minha história. Ainda assim, para ser honesto, devo admitir que sou o pior de todos. Já fui egoísta, ganancioso, violento e profundamente pecador. Mas por algum motivo recebi uma segunda chance. Minhas lembranças daquela noite fatídica são bastante nebulosas. Inevitavelmente houve uma festa selvagem que envolveu muitas bebidas e drogas. Acordei em um lugar estranho, cercado por corpos adormecidos de pessoas que eu não conhecia. Esta não era uma situação única para mim, mas ainda assim algo parecia estranho. Minha cabeça latejava e eu tinha um gosto ruim na boca, mas mesmo assim me levantei e explorei os arredores. Fiquei surpreso ao me encontrar em uma cobertura em um apartamento bastante luxuoso. Não era o tipo de estabelecimento que eu costumava acordar depois de um fim de semana de farra. Talvez eu estivesse subindo na vida. Eu cambaleei até a janela e olhei para a cidade escura abaixo, logo percebendo que algo não estava certo. Quando digo que a cidade em volta estava na escuridão, quero dizer que literalmente estava. Eu não conseguia ver uma única luz elétrica em qualquer lugar no horizonte, pois a única iluminação vinha da pálida luz da lua e do brilho fraco das estrelas distantes. Achei que poderia ter sido um blackout em toda a cidade, mas também não consegui ver nenhum carro ou farol nas ruas. Foi estranho, mas não pensei muito sobre isso. Claramente esta festa estava no fim, então minha prioridade era dar o fora daqui. Com alguma dificuldade, passei por cima dos roncos dos convidados da festa e finalmente encontrei o meu caminho até a porta. E depois o corredor. À primeira vista, não havia nada de especial no elevador que se tornaria tão crucial para a minha história e mudaria a minha vida para sempre. Era apenas um elevador normal, com portas deslizantes de aço e um botão aceso para chamar o elevador. Eu estava no último andar, então só havia um caminho a seguir, para baixo. Hesitei antes de estender a mão para apertar o botão. Senti um calafrio percorrer meu corpo, que não conseguia explicar. Mesmo assim, chamei o elevador experimentando uma onda de eletricidade estática, quando meu dedo fez o contato. Fiquei surpreso ao ouvir o ping mecânico apenas alguns segundos depois. Quando a porta se abriu, fiquei ainda mais surpreso ao ver uma figura enigmática e um tanto assustadora lá dentro, com o dedo posicionado no botão. Dizer que esse personagem era estranho seria um eufemismo. Ele era um homem idoso, de cabelos brancos e enrugados, mas de aparência surpreendentemente robusta. Notei que ele estava vestido com esmero. Vestido um terno completo de 3 peças, colete, gravata borboleta e cartola. A única coisa que faltava era um monóculo. Eu quase ri alto com a aparência quase cômica do velho, mas algo me segurou. Acho que foi o olhar dos seus olhos que marcou como um indivíduo sério e talvez perigoso. Boa noite, senhor, ele disse dirigindo-se a mim, com uma voz profunda e rouca. Descendo, eu presumo. Sim, respondi confuso. E quem diabos é você? O atendente do elevador? Meu tom foi mais rude do que a situação exigida, mas o homem não pareceu se ofender. Por assim dizer, senhor. Serei seu guia, companheiro de viagem na jornada que está por vir. Eu estou ansioso pelo nosso tempo juntos, mas devo avisá-lo de que nossa aventura será longa e árdua. De que diabos você está falando? Minha cabeça latejava e eu não tinha paciência para esses enigmas. Eu só queria sair deste lugar. Mais uma vez o atendente não reagiu ao meu insulto. Por favor, senhor. O tempo está passando. Realmente deveríamos estar fazendo movimentos. Tenho certeza de que você não quer ficar aqui mais tempo do que o necessário. Eu não sabia, mas ao mesmo tempo eu certamente não queria entrar em uma carona com esse esquisito. Eu me perguntei se havia outra saída. Talvez uma escada ou um elevador de manutenção. Mas quando virei a cabeça e olhei para trás, fiquei chocado ao ver a cena total de carnificina. As paredes do corredor estavam literalmente pingando de um líquido vermelho escuro, que eu temia ser sangue. E a suíte da cobertura que acabei de deixar foi transformada em inferno de fogo. A sala agora tomada pelas chamas e os hóspedes adormecidos queimando e suas peles e carnes derretendo sob o calor intenso. Eu disse a mim mesmo que devia ser uma alucinação, mas eu podia sentir as chamas queimando minha pele e sentir o fedor horrível do churrasco humano. Jesus Cristo! Que diabos aconteceu? Nós realmente deveríamos ir, senhor. O atendente repetiu,
com um certo grau de urgência, agora evidente em sua voz. Você é louco? Eu gritei. Não podemos usar o elevador durante um incêndio. Seremos queimados vivos. Não há outra saída, senhor. Você vai precisar confiar em mim. O fogo estava ficando mais intenso, e a fumaça enchia meus pulmões. Tossi e gaguejei enquanto meu cérebro em pânico tentava pensar. Eu tinha certeza que morreria se ficasse aqui, e realmente não tinha outra opção. Então corri para a porta do elevador pulando para dentro, um pouco antes do operador apertar o botão e fechar a porta, selando a fumaça e o fogo, disse o atendente com um sorriso malicioso nos lábios. E agora, podemos começar? Estremeci quando olhei em seus olhos escuros e sem emoção, e me perguntei o que esse lunático tinha reservado para mim. Acontece que o enigmático ascensorista estava prestes a apresentar um inferno que eu nunca poderia imaginar em meus piores pesadelos. Uma vez que recuperei meus sentidos e limpei meus pulmões, logo percebi que havia algo de errado com este elevador compacto. Não havia números de andares exibidos no painel de controle. Na verdade, eu só conseguia ver um botão, e este não tinha número. No entanto, o elevador descia a uma velocidade considerável, embora a viagem parecesse durar uma eternidade. Não tem um telefone de emergência aqui? Precisamos chamar o corpo de bombeiros. O atendente não respondeu. Em vez disso, olhou para a frente. Tive uma vontade repentina de agarrar o velho pelos ombros e sacudi-lo com força, mas não achei que seria uma boa ideia. Você está me ouvindo, cara? Eu exigi enquanto lutava para controlar a minha ansiedade. Estamos em perigo aqui. Nenhum mal acontecerá a você enquanto estiver dentro deste elevador. Os perigos do outro lado se tornarão evidentes, mas você só deve se preocupar com o que está por vir, e não com o que deixamos para trás. Que porra é essa? Eu reclamei enquanto tentava dar algum sentido a essas palavras enigmáticas. Em vez disso, decidi ignorar suas divagações bizarras. Eu só quero sair daqui e ir para casa. Sim, sua casa. O atendente respondeu pensativamente. Farei o possível para que você retorne com segurança ao seu próprio mundo, mas há limites para os meus poderes como guia. Você precisará enfrentar seus próprios demônios e lutar pela sobrevivência. Devo avisá-lo, senhor, sua jornada não será fácil. Eu balancei a cabeça em desânimo e não tentei mais entender as besteiras deste cara. Claramente ele era completamente louco ou estava deliberadamente brincando comigo. Em todo caso, eu queria sair do elevador e me afastar desse maluco. Portanto, fiquei muito aliviado ao ouvir o ping enquanto o elevador parou repentinamente. Nível 1, explicou o atendente sem dar mais detalhes. Você quer dizer o andar térreo? Eu perguntei freneticamente. Podemos sair daqui? Receio que você não entenda, senhor, mas a verdade se tornará evidente em breve. Eu ri abertamente de suas palavras, decidindo que este homem devia estar realmente louco. Seja como for, amigo, eu vou encontrar meu próprio caminho a partir daqui. Boa sorte para você. Com isso, dei um passo à frente, no momento em que a porta do elevador se abriu. Mas então, parei no meio do caminho. Naturalmente, eu esperava entrar em uma sala bem iluminada que pudesse usar para acessar a rua da cidade. Em vez disso, inexplicavelmente, eu me vi olhando para uma floresta escura que ficava do lado de fora das portas do elevador. Me lembro de ficar ali totalmente pasmo pelo que pareceu uma eternidade. Eu pensei que isso era um truque, ou estava sofrendo de alucinações. Que drogas eu tinha tomado ontem à noite? Isso foi uma merda alucinante? Mas eu já havia tomado drogas psicodélicas antes e nunca experimentei nada assim. Era tudo tão real, até a brisa fria da noite e o cheiro das pinhas. Era uma floresta de verdade, com fileiras de árvores altas até onde a vista pode alcançar. Que merda é essa? Eu resmunguei, enquanto meu cérebro exausto tentava entender essa situação inexplicável. Nível 1. O atendente repetiu. Também conhecido como Limbo. A entrada para o submundo e o lar das almas infelizes, presas entre o céu e o inferno. O que você está dizendo? Eu exigi explicações enquanto o pânico subia da boca do meu estômago. O que você fez comigo? Eu não fiz nada para você, senhor. Ele respondeu sem emoção. Suas decisões, a vida que você levou
Isso é o que trouxe a este lugar. Não estou aqui para prejudicá-lo, apenas para guiá-lo através dos níveis, na esperança de que você finalmente chegue em casa. Eu balancei minha cabeça em desânimo, não querendo ouvir essas palavras malucas. Quando olhei para a floresta, fui atingido por um terrível pressentimento. Um calafrio de terror, ao antecipar os horrores que estavam diante de mim. Mas aparentemente não havia outro lugar para onde ir. Então dei um passo à frente, caminhando cautelosamente para o solo, preto e frio do chão da floresta. Notei o atendente me seguindo, mantendo uma distância respeitável, embora eu pudesse sentir seu olhar penetrante na minha nuca. A floresta era diferente de qualquer outra que eu havia encontrado antes. A floresta à noite muitas vezes pode invocar o medo primitivo na psique humana. No entanto, havia algo muito antinatural nessa floresta inexplicável, pela qual eu agora caminhava. Enquanto eu avançava lentamente sobre as árvores sombrias, ouvi um som fraco, carregando pelo ar da noite fria, ficando cada vez mais alto quanto mais eu andava. Escutei atentamente para distinguir as vozes, os gritos fracos, mais dolorosos de 1000 almas chamando ao mesmo tempo. Algumas das línguas eu reconheci, outras não, mas havia um denominador em comum: todas estavam chorando de dor e medo. Todo o meu corpo estremeceu ao ouvir aquelas pessoas miseráveis chorarem, mas ainda assim eu não conseguia vê-las ou identificar de onde o som estava se originando. Aquelas pobres almas, o atendente declarou com simpatia. Na verdade, eles fizeram pouco de errado durante suas vidas mortais, mas estão presos aqui pelas circunstâncias. Com o tempo, alguns deles vão a algum lugar melhor, mas infelizmente não há nada que possamos fazer para ajudar. Eu estava apenas ouvindo parcialmente a explicação de meu guia, mas suas palavras invocavam uma lembrança no fundo da minha mente, algo que li ou ouvi falar muitos anos antes. Minha mente estava disparada naquele momento, enquanto eu tentava aceitar a minha situação infernal. Como isso pode estar acontecendo? Eu estava morto? Eu nunca acreditei no sobrenatural, ou pensei que houvesse vida após a morte. Certamente, deve haver algum tipo de explicação racional. De qualquer forma, meu objetivo era escapar e voltar para casa. Então ignorei os gritos de dor e segui em frente. Em pouco tempo tropecei no que pensei ser a minha saída. Cheguei aos pés de uma colina íngreme e olhei para cima, vendo uma luz brilhante brilhando no topo do monte. Não sei explicar porquê, mas fui atraído para a luz, sabendo de alguma forma que ela representava a minha salvação. Dei um passo confiante à frente e comecei a subir a encosta, mas naquele momento eu senti uma mão firme em meu ombro. Eu me virei para ver o atendente me segurando, um olhar severo em seu rosto enquanto ele falava. Você não pode ir por este caminho. Confie em mim, senhor. Dane-se! Eu retruquei de volta com raiva, me libertando do seu aperto frio enquanto marchava para frente com determinação. Mas é claro que eu não fui longe. Eu dei menos de 1 dúzia de passos na encosta antes de congelar, quando meus olhos e instintos primitivos entraram em ação. Ouvi um barulho sinistro nos arbustos à frente, e olhei para cima a tempo de ver uma criatura emergir das sombras. A forma escura de um predador com olhos famintos. Um momento depois, outro surgiu, e depois outro. Para o meu horror, eu testemunhei um bando de lobos selvagens, e não naturais emergindo na encosta, seus olhos queimando com ódio e presas pingando sangue, enquanto eles focavam em mim, sua presa. Como um só, o bando soltou um uivo sanguinário. E um momento depois, eles estavam atacando, descendo a encosta e indo direto para mim. Gritei de terror e recuei rapidamente, mas em meu estado de pânico, tropecei e caí no chão. De repente fui atacado pelo Alpha, levantando meu braço direito em uma tentativa desesperada de me defender. Eu gritei em agonia quando a besta mordeu, suas presas enfiadas mergulhando em minha carne e ossos expostos. Olhei nos olhos frenéticos do lobo e tive certeza de que ele me rasgaria em pedaços. Mas o atendente veio ao meu socorro, chutando o cão infernal para trás e me arrastando para longe da zona de matança e para fora da encosta. O Alpha estava atordoado, mas não gravemente ferido, e o resto do bando estava próximos. Eu me preparei para um novo ataque, mas o bando parou no meio do caminho, no pé da colina, rosnando e andando, mas não atacando. Era como se houvesse uma linha invisível no chão que eles não pudessem cruzar. Fiquei surpreso com essa mudança repentina de eventos, mas isso não era tudo. Quando olhei para o meu braço, esperando ver uma ferida feia de onde havia sido mordido, não havia nada. Minha pele estava sem manchas e não senti dor.
Procurei o atendente, o meu salvador, em busca de uma explicação. Eles não podem sair da encosta, mas eles protegem o seu território com toda a força do inferno. Não podemos passar. Eu não queria acreditar. A luz no topo da colina parecia tão próxima e convidativa. Certamente deve haver uma maneira. Não. As feras não deixarão este caminho até o fim dos tempos. Eu disse que essa jornada não seria fácil. Infelizmente não há atalhos para as passagens infernais. Eu me levantei com alguma dificuldade, lançando um último olhar para o bando, sedento de sangue antes de seguir em frente. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ativem o sininho e deixe o seu like. Assim contribuem para um lançamento de mais episódios do Museu Assombrado.